influencie a decisão de compra, a jornada do consumidor digital? Este é o tema que me traz e vos traz aqui hoje, com certeza. Portanto, se têm um pequeno negócio, querem certamente saber como é que podem influenciar esta decisão de compra que muitas vezes parece tão difícil chegar ao cliente, chegar ao consumidor e, sobretudo, numa era digital em que há tanta concorrência e em que todas as pessoas estão online, é cada vez mais difícil, sobretudo tendo uma loja física. Mas vamos aqui desmistificar alguns dos segredos que podem utilizar para o vosso negócio. É esse o objetivo. Vamos conhecer a jornada de compra do consumidor digital. Esta é a minha proposta, sendo que a jornada de compra é exatamente todos os passos que influenciam a decisão do consumidor. Portanto, esta jornada é mesmo preciso ter em atenção. E este conhecimento, acreditem, vai fazer toda a diferença no vosso negócio. Vou convidar-vos uma vez mais para aderirem ao meu grupo de WhatsApp. Todas as semanas existem aulas gratuitas, todas as quintas-feiras às 12h38. Espero que as próximas eu consiga ser mais pontual. Desta vez tive mesmo aqui um pequeno percalço de estar em casa com o meu filho doente. No entanto, cá estamos. Quem é o novo consumidor digital? Acho que podemos mesmo começar por aqui. O novo consumidor digital sou eu, são vocês. São as pessoas que estão na internet, aquelas que têm acesso a um tablet, a um telemóvel, um smartphone, sobretudo. Computadores são aquelas que fazem as compras online e que estão praticamente sempre ligadas. Portanto, se vocês forem ver as horas que passam no Instagram, que isso é possível verem através da própria aplicação, veem que é muito mais do que aquilo que vocês possam imaginar. Agora imaginem no papel de pequenos negócios, estando no papel de pequenos empresários, em que todas essas pessoas que estão no Instagram, que estão na internet, no Facebook, no YouTube, no Google, são potenciais clientes. E isso é inimaginável quando se tem um pequeno negócio, quando se tem uma loja física. Portanto, vamos aproveitar as pessoas que estão desse lado do ecrã, ok? E vamos tentar comunicar da melhor forma para elas. Eles procuram, sobretudo, informações, comparam produtos e serviços e interagem com as marcas online. Portanto, se eles fazem tudo isto, se nós fazemos tudo isto, o que é que nós temos que fazer? Temos que direcionar a comunicação, temos que falar diretamente para eles, tal como eu estou a falar neste momento para vocês, e isso pode realmente fazer toda a diferença. O que é que nós, quando queremos comprar alguma coisa na internet, vemos em primeiro lugar? Os comentários, as avaliações, as recomendações, e isso, acreditem que vale mais do que qualquer publicidade. Uma publicidade pode chamar a atenção, como é óbvio, um anúncio, sobretudo aqui nas redes sociais, mas a verdade é que aquilo que vale mais do que tudo isso, ainda por cima que é necessário investir dinheiro em publicidade, é, depois de vermos um anúncio, irmos a essa conta, irmos a esse perfil e realmente perceber de que forma é que eles podem acrescentar valor e transformação para nós enquanto consumidores. Isso, acreditem, valor. Onde é que um pequeno negócio tem de estar para se aproximar do novo consumidor digital? Onde é que acham? Na internet. Ou seja, no Google, nas redes sociais e no seu próprio website. Há pessoas que pensam assim, eu não preciso de ter um website porque eu não vendo nada online. Mas um website não é só para vender online. É para conceder alguma reputação e, no fundo, quando nós temos dúvidas e queremos comprar um produto ou um serviço de algum tipo de negócio, é lá que nós vamos tirar todas essas dúvidas. Ou seja, nós vamos perceber, através de um texto mais extenso, através dos próprios comentários que possam lá estar, ou testemunhos, ou qualquer outra coisa que possa realmente ser útil e influenciar esta tal compra, nós vamos tirar as nossas dúvidas. Por isso, um website é extremamente importante e não é assim tão difícil ter um website hoje em dia. Mesmo que seja um website feito de forma gratuita, no Wix ou em qualquer outra plataforma gratuita, isso pode ser uma ferramenta extremamente importante. Além de que, se tiverem um negócio físico, por exemplo, podem utilizar, tal como eu disse na última aula, o Google My Business para posicionar o vosso negócio na internet. E depois existe uma série de estratégias de SEO, não sei se vocês já ouviram falar, que basicamente é uma linguagem muito direcionada para o público-alvo através de palavras-chave.
Muito basicamente é isto. A informação deve ser sempre o mais transparente possível em todas estas plataformas. Quando digo todas estas plataformas, repito, no Google, nas redes sociais e no próprio website. Deve ser transparente, ou seja, vocês não devem vender algo que não é real. Se vocês têm um produto ou serviço, não podem colocá-lo num patamar que não é o dele, ok? Têm que ser transparentes e honestos com o vosso público. Essa linguagem, essa informação tem de ser humanizada. Isto não significa aparecer, significa dar-lhe voz. O que é isto, acima de tudo? É comunicar diretamente com o cliente e mostrar como é que as coisas funcionam. Se vendemos um produto, imaginem, se vendemos eu dei um exemplo na aula passada que gosto muito, mas deixem-me cá tentar ir buscar outro. Se vendemos uma bicicleta sem pedais para crianças, e eu vou sempre buscar exemplos de crianças, mas pronto, nós temos que explicar como é que ela funciona. Portanto, nós podemos humanizar dessa forma, podemos não aparecer, mas podemos demonstrar, nós não aparecermos ou qualquer outra pessoa que o utilize, mas podemos demonstrar como é que é o seu funcionamento. Podemos utilizar tutoriais para o fazer, tanto através de vídeos do YouTube como através de vídeos do Instagram. Portanto, há uma série de coisas que podem ser feitas em termos de comunicação e de conteúdo. E o que é que isto significa? Que nós, ao estarmos a conceder este tipo de informação e a humanizar a nossa marca, estamos a estabelecer um posicionamento de destaque e de autoridade no nosso setor, o que é extremamente importante. Portanto, um posicionamento de destaque pode fazer toda a diferença. Sobretudo no que diz respeito à percepção do tal consumidor digital. Portanto, ele ao perceber que nós temos um determinado posicionamento na internet e que temos uma determinada autoridade, ele vai confiar mais em nós. E o grande problema da internet, cada vez mais, é que como existe tanta concorrência e tanta concorrência desleal, muitas vezes, as pessoas confiam cada vez menos. As pessoas já não gostam da publicidade típica, já não gostam dos canais típicos de anúncios. O que as pessoas gostam é efetivamente de ver resultados. Top 3 de tendências de consumo em Portugal segundo o INE. Eu acho que este tipo de estudos acaba sempre por ser muito relevante quando nós temos um negócio e quando nós queremos implementar uma ideia simplesmente, para perceber o que é que está a dar, não é? Portanto, segundo o INE, o top 3 de tendências de consumo, ou seja, o tal consumidor digital, nós próprios, ok? Temos preferência por produtos físicos como roupa, calçado e acessórios de moda. Claro que esta tendência, este estudo é de 2021 e isto veio muito no decorrer da pandemia de Covid-19, em que nós estávamos muito limitados às nossas casas e aos nossos sítios. Portanto, optámos por fazer muitas compras online e foi aí que, se calhar, a era digital mais despoltou no mundo inteiro. Portanto, nós todos nos apercebemos que, de facto, temos aqui um grande contributo para o nosso bem-estar em termos de consumo, que é a internet. Portanto, além dos produtos físicos como estes que eu mencionei, a roupa, o calçado, os acessórios de moda, temos as refeições takeaway, que já toda a gente se habituou ao Uber Eats ou à Glovo. Portanto, são, sem dúvida, que produtos e serviços que fizeram e fazem todos os dias a diferença para nós enquanto consumidores. Portanto, quem se posicionar neste top 3 de tendências de consumo vai ter sucesso garantidamente. Agora, é preciso distinguir-se da restante concorrência e isso é que é um bocadinho mais difícil. Ainda dentro do top 3 temos produtos de cosmética, beleza e bem-estar. Portanto, nós todos sabemos, ou muito possivelmente já ouvimos falar, por exemplo, da Prozis, que se posicionam no mercado de uma forma extraordinária através de influencers, através de uma boa comunicação e estratégia de marketing, na internet, sobretudo na internet. E depois sim começaram a existir produtos em lojas físicas e supermercados, grandes superfícies, e portanto as pessoas valorizaram também esse posicionamento mais local. E lá está. E quem não conhecia, isto também é uma excelente estratégia, quem não conhecia a Prozis online, teve a oportunidade de experimentar produtos e pá, isto é muito bom, isto resulta. Portanto, e possivelmente através da compra em lojas físicas conseguiram ou começaram também a comprar online, até porque o online teria uma série de descontos e de outras vantagens, portanto, de fidelização.
Fora do top 3, mas também com um grande impacto, e eu destaco isto porque eu tenho muitos clientes e muitas pessoas que seguem dentro deste setor, o alojamento e transportes. São também tendências de consumo. As pessoas cada vez mais acabam por fazer as reservas de alojamento através das plataformas de reservas, como o Booking, o Airbnb, etc. E o próprio transporte também. Portanto, nós, por exemplo, se fizermos uma compra da rede expressos dos autocarros, nós temos uma vantagem em ser fidelizados. O que é que isto significa? Ao fazer o registro de e-mail, etc., nós temos uma vantagem de desconto. Portanto, eles, através desta estratégia de marketing, estão a fidelizar o cliente e estão a conceder-nos uma vantagem por sermos clientes deles. Okay? Portanto, tudo isto, quando falamos de estratégias, é bom perceber que tudo isto são estratégias. Todos estes descontos adicionais, esta fidelização do cliente, o facto de enviarem e-mails com as novidades, com os descontos ainda superiores àqueles descontos que poderíamos ter enquanto formos acompanhando a marca. Portanto, tudo isto são estratégias e são estratégias extremamente válidas que devemos ter em atenção. E nós podemos olhar, que é uma das coisas que eu acho que é mais relevante de pensarmos, que é, nós podemos olhar para as estratégias das grandes marcas, nós, enquanto pequenos empresários, e podemos tentar perceber de que forma é que essas mesmas estratégias se podem enquadrar na nossa estratégia, no nosso posicionamento na internet. E podemos realmente retirar muita vantagem disso. É estar atentos, perceber quais são, tomar nota e tentar adaptar ao nosso mercado e ao nosso negócio. Tão simples quanto isso. Qual é o processo de decisão de compra do consumidor digital? O comportamento, como nós sabemos de todos, acaba por ser influenciado por vários fatores. Temos os fatores psicológicos, que é a necessidade de uma compra. Nós percebermos que não conseguimos viver sem aquele produto, sem aquele serviço, que aquele produto e serviço vai fazer toda a diferença na nossa vida. E isso, essa parte psicológica acaba por funcionar muito, muito, muito bem através das redes sociais, que é do imediatismo, das 48 horas para fazer uma compra, de aumentar o preço em determinado tempo. Portanto, tudo isto são gatilhos mentais e decorem estas palavras porque são muito importantes, sobretudo nas redes sociais. Gatilhos mentais que podem fazer toda a diferença. Depois temos também os fatores culturais, portanto, que é óbvio, não é? Nós em Portugal não temos a mesma cultura que em Espanha, nós em Lisboa, se calhar, não temos a mesma cultura que no Alentejo. Portanto, há uma série de fatores culturais que podem também influenciar o processo de decisão de compra. Os sociais, portanto, onde é que nós nos inserimos em termos sociais e pessoais, portanto, quem nós somos, as nossas próprias características, o meio envolvente, tudo isto, além das próprias mudanças da sociedade, portanto, como referi há pouco, a pandemia de Covid-19 fez muita diferença naquilo que foi a nossa mentalidade e naquilo que é atualmente a nossa mentalidade. Portanto, nós próprios mudámos bastante e, sobretudo, no que diz respeito ao digital, mudámos ainda mais, porque começámos a sentir um bocadinho mais de confiança em comprar online. Destaquei aqui cinco processos de decisão de compra que podem ser realmente muito importantes para um pequeno negócio. E sem dúvida que não vou entrar aqui em detalhes de funil de compras, etc. Portanto, estou a falar aqui de uma forma o mais básica possível para entenderem e para adaptarem rapidamente ao vosso negócio, porque às vezes são pequenos detalhes que podem fazer a diferença. E acreditem que, tendo em conta estes 5 fatores no processo de decisão de compra, realmente conseguem influenciar a decisão de compra dos vossos clientes, do vosso cliente ideal. Portanto, vamos vê-los. O primeiro, o cliente reconhece um problema. Okay? Este é o primeiro fator que leva qualquer pessoa a comprar. Okay? E mesmo que não tenha necessidade de comprar, mesmo que não tenha uma necessidade efetiva, há determinados cliques que podem ser feitos para ele reconhecer que se calhar até poderia dar jeito. Depois de reconhecer o problema, ele procura informações para conseguir combater esse problema, acabar com o problema, avançar, ok? Portanto, e essa procura de informações pode ser feita em muitos sítios, ok?
Mas onde é que o consumidor digital vai, sobretudo? À internet. Okay? Também pode procurar informações através de familiares, de amigos, mas e esse pode ser essa pode ser uma decisão fulcral, ok? Portanto, através de familiares e amigos que são pessoas de confiança direta, mas a informação é geralmente procurada na internet. Depois de recolher toda a informação, o que é que ele vai fazer? Vai ver quais são as alternativas. Isto acontece muito, muito. Por exemplo, não sei se vocês já fizeram compras através da Amazon, mas sem dúvida que é uma plataforma que oferece tantas opções, que quando nós pensamos que, ok, é esta, aparece sempre mais uma. E eles até têm a própria, portanto, a Amazon é um marketplace, atenção, e o que é que isto significa? É um agregador de várias marcas. E qualquer pequeno negócio, portanto, mediante uma série de condições, também pode lá estar presente. Portanto, eu recomendo também que se tem um pequeno negócio, sobretudo produtos físicos, que avaliem se faz sentido estarem presentes na Amazon. Pode fazer sentido, eles têm comissões, obviamente, mas as vendas podem compensar bastante essas comissões. É tal e qual como o Booking e o Airbnb no que diz respeito a alojamentos. Portanto, sem dúvida que estar traz mais vantagens do que não estar, porque efetivamente conseguem chegar a mais clientes e a mais clientes ideais. Isto sim é a verdadeira diferença. Portanto, o passo número 4 é decidir comprar. Depois de avaliar exatamente todas as alternativas que tem, ele parte para a compra. E isso, sem dúvida, que pode ser influenciado. E pode ser influenciado por uma série de fatores que vamos ver. E depois o comportamento pós-compra. Depois de nós comprarmos algo, nós também temos algumas expectativas em relação ao mesmo. Por exemplo, a Amazon, mais uma vez, oferece um serviço de pós-venda espetacular, que é, além da grande maioria dos produtos não terem portes associados, se nós não estivermos satisfeitos de algum modo, se aquele produto não servir, se não fizer sentido para nós depois de termos adquirido, se virmos que a qualidade fica aquém do esperado, portanto, eles têm um serviço pós-venda extraordinário, de apoio ao cliente, praticamente imediato, assim que é colocada uma dúvida, uma questão. Portanto, isso faz toda a diferença. Mas também vamos ver já a seguir com mais detalhe. Ponto número 1, ou seja, o primeiro passo, o reconhecimento do problema. Nós temos um problema e se calhar ainda nem sequer o detectámos, portanto foram as próprias redes sociais ou de alguma forma o próprio negócio em si que despertou este problema. Eu, por exemplo, quero fazer um curso de stories. Aliás, eu não quero, não é? Eu de repente estou no Instagram, não é? Ver o feed, ver qualquer coisa, aparece-me um patrocínio. Veja os stories fantásticos para melhorar o seu posicionamento na internet. E eu não sabia que tinha este problema. Mas, ao ver este anúncio, eu penso, se calhar eu até tenho este problema, se calhar esta solução pode resolver o meu problema. E então o que é que eu faço? Posso perceber que tenho esta necessidade através de um anúncio que passou à minha frente, mas posso não resolver essa necessidade através desse anúncio. Porquê? Porque eu, enquanto consumidora digital, não é? Que tenho toda uma internet para explorar, o que é que eu vou fazer? Vou pensar assim, ok, eu preciso deste produto, stories para vender, certo? Mas vou pesquisar quais é que poderão ser os melhores professores, os melhores mentores para me dar esta solução. Portanto, posso não ficar com o anúncio que despertou a minha vontade de adquirir um produto. Ok? Portanto, passo número 1, reconhecimento do problema. Reconheci o problema através de um anúncio. Perfeitamente plausível. E procuro uma solução. Vou ver todas as soluções disponíveis. Recorda quem me acompanha agora aqui pelo Instagram que estou ao vivo com partilha de ecrã no YouTube. O link está na biografia. Ok? Vou-vos dar um exemplo de uma loja física, uma padaria. Uma padaria acabou de fazer uns pãezinhos mesmo saborosos. E são saborosos porquê? Pelo seu aspecto visual. Portanto, o visual conta. E o que é que vai despertar mais em mim? O cheiro a pão quentinho, ok? Quando se passa pela padaria. Portanto, tenho aqui o olfato. E depois posso ainda ver um cliente a sair dessa padaria, a comer um pão delicioso e a dizer assim, está mesmo bom. A audição entra também
aqui como reconhecimento do problema. E ainda, para melhorar mais, portanto, a minha vontade de já reconhecer um problema e de querer comprar um pão acabadinho de sair do forno, diz assim na montra: pão quentinho a sair do forno. E o que é que eu fico? Fico com água na boca, literalmente. Portanto, estão aqui todos os sentidos despertos em mim através de tudo aquilo que esta padaria conseguiu reunir para influenciar a minha decisão de compra. Claro que eu entro na padaria e compro um pão. Não há hipótese. 2. Procura de informações. Portanto, depois de nós reconhecermos o problema, que foi o passo número 1, nós vamos procurar as informações. Nós, os nossos clientes, nós, consumidores digitais. E porquê que vamos procurar mais informações? Portanto, tal como o exemplo que eu dei dos stories, nós vimos aquele anúncio, ok? Mas eu não conheço aquele professor, não conheço aquele mentor. Se calhar vou passar a conhecer, vou tentar acompanhar ao máximo. Mas depois de eu reconhecer esse problema, o que é que eu vou fazer também? Se calhar não vou acompanhar só o trabalho de um, vou pesquisar e vou acompanhar o trabalho de vários. Portanto, os consumidores estão cada vez mais desconfiados. E o que é que isto significa? Avaliam várias opções. Porque não caem, entre aspas, porque não é esse o objetivo. Nós temos que ter um produto realmente diferenciador, mas não caem à primeira. Mais do que informações, o que é que eles procuram? Opiniões. Por isso é que os testemunhos, as reviews são tão importantes para um negócio e realmente podem influenciar a decisão de compra. Portanto, sempre que vocês tiverem a oportunidade de pedir a alguém que partilhe a sua opinião, o seu testemunho, e que seja uma opinião sincera e que realmente seja de alguém que tenha adquirido. Portanto, isso é algo extremamente valioso, que não tem medida, ok? E, sobretudo, depende muito das reviews. Gostei, pronto, ok. Isto não é, se calhar, uma opinião assim tão valiosa, mas se complementar, gostei, fez diferença na minha vida. Se não fosse este produto, ainda hoje estava perdida, ok? Isso pode sim fazer toda a diferença. Tem que ser opiniões reais e verdadeiras. E, tal como está aqui escrito na minha apresentação, este passo tem uma influência gigante no comportamento do consumidor. Portanto, essa confiança que é logo transmitida através do comentário de alguém, de um testemunho de alguém, pode realmente fazer toda a diferença no meu comportamento e dá mais credibilidade, sem dúvida alguma, àquilo que o negócio pretende vender, à marca, aquilo que a marca pretende passar. Passo número 3. Já vimos o reconhecimento do problema, já vimos a procura de informações e agora vamos ver a avaliação das opções. Depois de vermos o tal curso dos stories e de seguirmos uma série de pessoas, de mentores, de consultores que podem oferecer esta solução, nós recolhemos todos os dados que consideramos pertinentes e prestamos atenção a eles, certo? E vamos eliminando, se calhar, alguns deles. Portanto, os atributos dos produtos ou serviços são extremamente importantes nesta fase, que é a tal diferenciação. Já vos falei nisto também na aula anterior. E acreditem que a diferenciação faz toda a diferença. Por isso é que nós também precisamos de conhecer muito bem a nossa concorrência para poder perceber de que forma é que podemos chegar a eles ainda mais, ainda melhor, ok? Alguma coisa temos que ter diferente, porque este universo é gigante, ok? Então nós precisamos de alguma coisa para apimentar o nosso produto ou serviço. Coisas que podem estar relacionadas com esta avaliação das opções. O preço de um produto e o facto de ser mais barato não significa que seja uma influência tão grande, porque existe a percepção de valor e a percepção de valor é extremamente importante quando comunicamos. Portanto, por exemplo, um curso de 50 euros pode ser menos vendável do que um curso de 200. Porquê? Porque nós precisamos de aumentar a percepção de valor desse curso para a pessoa perceber que esse curso vale mais do que os de 50. Portanto, se calhar 4 de 50 não fazem um de 200. E aquilo que as pessoas procuram é transformação, ok? A qualidade pode fazer toda a diferença. Ao avaliar as opções, as pessoas vão ter em conta essa qualidade, vão ter em conta a entrega que está a ser feita em termos de produtos e serviços, as funcionalidades, portanto, o que é que este produto tem de particular,
Quais são os detalhes que ele oferece? A reputação da marca também é muito importante. Portanto, uma marca, obviamente, que acabou de começar, por exemplo, eu posso ser muito boa professora, muito boa mentora, mas a verdade é que eu comecei há muito pouco tempo. Vocês não têm evidências de como eu sou uma boa professora e como os meus cursos realmente podem fazer a diferença e a transformação na vossa vida, ok? Portanto, é natural que a reputação seja tão importante a esse ponto, que é eu não vou comprar dela porque eu não sei, eu não conheço, não confio, ok? É precisamente isso que eu estou a ganhar com estas aulas ao vivo, com todas as partilhas que eu vou fazendo. Portanto, é ganhar reputação no mercado, é ganhar autoridade, é transmitir aos meus clientes, ao meu cliente ideal, que eu sou de confiança, de que podem confiar em mim, de que eu tenho de facto alguma coisa a acrescentar neste universo digital e que pode ser de alguma forma transformador para os vossos negócios. Ok? As avaliações e as experiências anteriores com a própria marca podem também ser muito importantes e relevantes nesta fase de avaliação das opções. Ou seja, se eu já comprei, ainda que tenha sido um produto de baixo ticket, e o que é que isto significa? Um produto mais barato. Mas se eu gostei, eu vou sempre imaginar como é que será se eu adquirir um produto com um valor mais elevado. Se a entrega já foi tão boa com aquele produto pequenino, não é? Como é que será o resto? E o mesmo se aplica, por exemplo, a estas aulas gratuitas. Se eu vos estou a entregar esta informação tão valiosa e estou, no fundo, a oferecer aqui uma mudança de mindset, porque isso também é importante, que é olhar para o vosso negócio de uma perspectiva diferente. Portanto, lá está, esta questão de como influenciar a decisão de compra, ok? É mesmo importante. E é uma coisa que a maioria das pessoas não fala desta forma. Portanto, tão simples e tão perceptível, sobretudo para pequenos empresários. Portanto, esta entrega gratuita, se consideram que seja relevante, vocês vão ficar atentos ao resto e vão pensar, se grátis é assim, como é que será pago? Ok? E o mesmo se aplica a um produto de baixo valor, como é que será um produto de alto valor? Ok? Este pensamento vai estar sempre, sempre, sempre na cabeça das pessoas e vai fazer parte das avaliações das opções. E quando uma pessoa tem uma boa experiência, a experiência seguinte tem que superar. Ok? Não é fácil, mas é possível. E é isso que o novo consumidor digital está à espera constantemente. Quarto passo. Portanto, já falámos do reconhecimento do problema, foi o passo número 1, a procura de informações, passo número 2, a avaliação de alternativas, passo número 3, e agora a decisão de compra. Portanto, eu já vi tudo aquilo que estava ao meu alcance de ver, já avaliei e neste momento eu sei o que é que vou comprar. Mas calma lá, porque ainda há fatores que podem influenciar. Portanto, o ponto número 1 é já sabe que precisa de fazer a compra. Ok? Já está a ponto assente. Agora não sabe se vai fazer a compra hoje, se vai fazer daqui a um ano. Não é? Existem muitos fatores que ainda podem influenciar esta situação. Portanto, ele vai decidir onde e como vai realizar a compra. Lá está, existem aqui alguns fatores que também se podem tornar decisivos, como por exemplo o pagamento parcelado. Há cursos, por exemplo, de 600 euros que nós imaginamos que podem ser, efetivamente, que podem trazer essa tal mudança e transformação, que é aquilo que toda a gente quer, mas se calhar disponibilizar 600 euros não é fácil. Portanto, se nós pudermos fazer uma compra em parcelas, ou seja, mensalmente, se calhar vai influenciar de uma forma muito mais positiva a nossa compra. Okay? O método de pagamento também se permite fazer pagamentos com cartão de crédito, o que, no fundo, não retira logo aquele valor imediatamente do nosso bolso. Pode ser uma decisão de compra, o PayPal, o MBWay, pela facilidade de pagamento ser só uma transferência muito rápida. Portanto, há aqui uma série de coisas que podem influenciar e o método de pagamento é uma delas. E lá está. Por exemplo, eu confesso que eu, enquanto consumidora, por exemplo, de cursos online, que gosto e adoro e adoro e adoro. Por exemplo, eu tenho imensa confiança na forma como a Hotmart trabalha, ok? Que é uma plataforma onde eu também tenho os meus cursos alojados. Agora, existem outras plataformas que eu não conheço tão bem e não sei se funcionam tão bem. Portanto, isso também me gera desconfiança. Portanto, eu decido comprar, é mesmo aquilo que eu quero, mas quando eu chego ao final e vejo que aquela plataforma é outra que não a Hotmart, em termos de cursos online,
eu fico desconfiada e prefiro não avançar para a compra. Isto já me aconteceu muitas vezes. Por não conhecer, por não ter esse conhecimento ainda. E lá está, se for um baixo ticket, se calhar nós pensamos, ok, também não vai fazer assim uma grande diferença se não for bom, se não gostar da experiência de utilizador. No entanto, se for uma compra com um valor mais elevado, já podemos recuar e recuar muito. Recuar até decidir não comprar, ok? E eventualmente procurar outras alternativas. Portanto, é preciso perceber que, apesar do consumidor, do cliente ideal, já ter decidido nesta fase que vai comprar, ainda existem aqui fatores que realmente podem influenciar muito. Mas imaginem que o consumidor digital avançou para a compra e optou por comprar um produto ou serviço vosso. O que é que acontece? O pós-compra. Compra e pós-compra. Ok? Existem 2 cenários possíveis quando alguém faz alguma compra. Estar satisfeito ou insatisfeito. O que é que nós queremos? Que fique satisfeito, obviamente. Temos que trabalhar muito bem a nossa marca, temos que trabalhar muito bem o nosso produto, o nosso serviço, para que o resultado seja sempre positivo. Sempre. Porque esse resultado positivo é que vai fazer com que o cliente fique fidelizado e eventualmente seja um embaixador da nossa marca. É isso que toda a gente quer, não é? Por isso, vamos oferecer o melhor. O nosso cliente é o ativo mais importante do nosso negócio. Eu partilhei isto esta semana no Instagram e no Facebook. E é mesmo importante que qualquer pequeno negócio, ou qualquer negócio em geral, tenha esta percepção de que o cliente manda. O cliente é o mais importante. Porque eu até coloquei 2 alternativas. Portanto, cliente, qual é o ativo mais importante? O cliente ou o lucro? Tive algumas pessoas a responder o lucro, ok? Mas não se esqueçam que o lucro é efêmero. O que é que isto significa? A pessoa compra, paga, vai embora. O cliente compra, paga, fica, pode recomendar e pode gerar mais lucro, ok? Este é o bem mais precioso que qualquer produto ou serviço pode ter. O cliente, ok? É o cliente e deve mesmo ficar satisfeito o mais possível. Tenho aqui, portanto, quem me está a acompanhar pelo YouTube, e recordo que a transmissão está a ser feita pelo Instagram e pelo YouTube. O YouTube com transmissão de ecrã. Quem está a ver a apresentação, está aqui o segundo ponto que é extremamente importante, que é o cliente deve terminar encantado. Encanto é a palavra mais bonita que eu conheço para definir esta jornada de decisão de compra. O encantamento. É muito bom o cliente, além de ficar satisfeito, ficar encantado e recomendar por estar encantado, por perceber que aquilo é a melhor coisa do mundo. Ok? As experiências fantásticas atraem mais compradores. Isto é extremamente importante, ok? As experiências fantásticas é o supra-sumo das vendas, certo? E medir esta satisfação não tem valor, é incalculável. Porquê? Porque nós, ao vendermos um produto ou serviço, nós temos que ter um feedback do nosso cliente, nós temos que perceber de que forma é que realmente aquele produto ou serviço foi diferenciador, foi transformador na sua vida. Okay? E podemos recolher o seu testemunho de várias formas, através de um questionário, através de uma partilha, por exemplo, olha, por favor, escreva-me aqui no Instagram, por exemplo, quando partilhar este produto, dê-me aqui um feedback. Lá está, quando é um pequeno negócio, nós conseguimos chegar aos clientes, aos consumidores, de uma forma mais pessoal. É mais fácil, porque eles estão mais presentes, mais próximos de nós, ok? E recolher esses testemunhos é espetacular. De uma forma não invasiva, como é óbvio, portanto, e tentando, de facto, entregar algo muito positivo e recolher essa positividade, mas é muito importante, ok? Recolher e também mostrar às outras pessoas aquilo que foi recolhido. Pode fazer toda a diferença, certo? Esta semana, por exemplo, eu fiz uma avaliação, aliás, partilhei, portanto, que faria uma análise de perfil gratuita, que ainda está disponível, mais um plano de ação no meu Instagram. Portanto, a quem tiver necessidade de fazer uma análise de perfil ou achar que de alguma forma pode melhorar a sua apresentação no Instagram, pode ver esse post que está disponível no meu perfil do Instagram e pode colocar lá quero, é só isto, muito rápido.
Portanto, eu fiz uma série de análise de perfil, e aquilo que eu peço em troca, não é? Depois de oferecer algo gratuito e depois de ter este trabalho, portanto, de analisar as melhorias que podem ser feitas, é efetivamente um feedback, um testemunho. É perceber se essa pessoa ficou satisfeita com aquilo que foi avaliado e, se não ficou, tentarmos encontrar um equilíbrio para perceber, portanto, de que forma é que podemos avaliar de outra forma, analisar de outra forma. Portanto, é tão simples quanto isto. É oferecerem o seu feedback. Portanto, e isto pode fazer a diferença, porque se esta pessoa gostou, outras pessoas também podem gostar. Portanto, na verdade, nós enquanto pequenos negócios, nós estamos a oferecer a oportunidade de causar essa tal transformação. Portanto, não é apenas, eu não vejo nenhum negócio como querer apenas vender. E se os negócios têm essa base de querer apenas vender sem efetivamente transformar a vida de alguém, estão no mau caminho, sobretudo quando são pequenos. Porque há tantas opções, há tanta concorrência, portanto, nós temos que chegar aos nossos clientes de outra forma. Nós temos que chegar mais próximos, ok? E sermos um só, muitas vezes. Portanto, falámos então dos 5 passos. Se quiserem a análise de perfil, lá está. Vão lá ao perfil do Instagram e vejam, coloquem quero. É só isto, ok? E depois eu entro em contato convosco e entrego-vos a vossa análise de perfil. E vocês entregam o vosso testemunho. Passos. Reconhecer o problema, procurar as informações, avaliar as alternativas, decidir comprar e a compra e pós-compra, que é extremamente importante. Portanto, e lá está, lembram-se do exemplo da Amazon há pouco? Portanto, a pós-compra também tem aqui uma relevância extrema, que é, não fiquei satisfeito. Se não ficou satisfeito, ok, vamos dar alternativas. Vamos recolher esse produto ou serviço, ou o serviço não se pode recolher, mas pronto, vamos de alguma forma oferecer algo ao cliente para que ele possa ficar satisfeito, para que ele nos possa recomendar de qualquer forma, portanto, e para não defraudar aquilo que é a confiança do cliente. Como melhorar a satisfação? Depois da pós-compra, há coisas que nós podemos fazer. A tal personalização da experiência, ou seja, podemos acrescentar algo, podemos comunicar de uma forma mais direta com esse cliente, com esse consumidor digital. Vamos resolver proativamente os problemas, portanto, estamos sempre disponíveis para resolver os problemas. A pessoa comprou, pagou, não gostou, devolvemos. E devolvemos sem má cara, ok? Ter uma comunicação. Pois, porque pensem lá bem. Por exemplo, uma Zara, não é? Um IKEA. O IKEA tem um excelente sistema de resolução proativa de problemas, que é: eu não gostei, não faz sentido, até tem uma extensão da possibilidade de compra, portanto, entregam aqui uma oportunidade ao cliente incrível, ok? E os colaboradores não ficam com má cara quando nós chegamos lá e dizemos: olha, preciso trocar isto, não serviu. Ok? Eles atendem-nos como sempre e com um sorriso na cara, como sempre, ok? É isso que nós queremos dos pequenos negócios, porque muitas vezes este fator, que é, ok, no IKEA não são os próprios empresários que estão lá, que estão à frente, portanto são empregados, muitas vezes colaboradores, portanto não querem nem saber, e às vezes nestes pequenos negócios o que acontece é que quem está à frente do negócio acaba por ser uma equipa muito reduzida, e quem está à frente é o próprio empresário, e essa dificuldade em aceitar que o cliente não quer aquilo, que quer outra coisa, ou que de alguma forma falhou, é difícil. E a má cara, não, por favor. Ok? Má cara no atendimento ao cliente, nunca, nunca. Seja por resolver problemas, seja no próprio atendimento em si, que isto também acontece muitas vezes em lojas físicas, pequenas lojas físicas. Portanto, não, nunca. Ok? A comunicação tem de ser clara e transparente. Os meus cursos online, atualmente, são todos escritos, ok? Eu tenho que deixar isto claro e ponto assente desde o início, que é, são todos escritos. E são escritos porque eu, enquanto consumidora, eu vejo muitas vantagens em ter um curso escrito, em que posso ler, posso ficar naquele ponto e reler e voltar, do que propriamente os vídeos, cursos em vídeo, por exemplo. São, para mim, cursos escritos são uma vantagem, com material de apoio, até podem ter alguma parte de vídeo, mas muito, muito sinceramente eu prefiro selecionar a informação e isso é algo que um curso escrito me permite, ao contrário
de um vídeo no YouTube, porque nós não sabemos qual é que é o ponto real que nós queremos ver. Esse é o grande problema. Portanto, vocês, por exemplo, aqui neste vídeo, vocês não vão saber quais foram os pontos que eu toquei, que falei, mais importantes para vocês. Mas num curso escrito, vocês já saberão selecionar essa informação. Programas de fidelização e de recompensas. Lembram-se de há pouco eu ter falado do exemplo da Rede Expressos, em que, ao aderirem ao site online, têm descontos em transporte? Ok, por exemplo, eu atualmente estou a viver em Ferreira do Alentejo, numa ida a Lisboa, que vou frequentemente, pagaria 14 euros, enquanto fidelizada, dentro deste programa de recompensas, eu pago 12,5 euros. É um valor que não é muito relevante, mas que pode fazer a diferença no meu processo de decisão. Ou seja, eu prefiro ir pela Rede Expressos do que se calhar pela CP, que não me traz vantagens. Ok? Isto é muito importante e é uma estratégia. Lá está, temos que avaliar todas as estratégias possíveis que nós podemos aplicar aos nossos negócios para tirar partido disso. A valorização do feedback na satisfação ao cliente. Nós temos que valorizar o tempo que o nosso cliente, o nosso consumidor digital, o nosso cliente ideal perdeu a dar-nos feedback daquilo que recebeu, daquilo que pagou, ok? E temos que valorizá-lo de alguma forma. E também podemos oferecer aqui algum tipo de recompensa. Se o nosso objetivo é angariar estes testemunhos, que traz imensos benefícios ter testemunhos a qualquer negócio, nós podemos compensar o cliente por isso. Experiência mobile friendly. E aqui, sobretudo, aplica-se mais a negócios online. Cada vez mais as pessoas, o consumidor digital, compra através do telemóvel. E se chega a um website que não permite fazer este processo, avançar neste processo através do telemóvel, pode ser um motivo de rejeição. Portanto, e nós, ao melhorarmos a experiência do utilizador no telemóvel, estamos a melhorar a sua satisfação. Estamos a melhorar o processo de compra, estamos a melhorar uma série de coisas. Portanto, terem atenção que qualquer negócio deve valorizar a parte dos smartphones, do mobile friendly, ok? Qualquer negócio traz muitas vantagens, ok? Um pós-venda personalizado. Portanto, já falámos na personalização da experiência, ou seja, todo o processo de compra até à compra, e o pós-venda personalizado significa o quê? Depois da pessoa comprar, imaginem, seja pela internet, seja através de uma loja física, recolheu os seus contactos com o RPGD, ok? E depois envia um e-mail, envia uma mensagem através de um grupo de WhatsApp a perguntar como é que foi a experiência e se realmente valorizou a sua vida, se transformou de alguma forma. Portanto, ter aqui um acompanhamento no pós-venda para melhorar a satisfação. E as pessoas pensam assim, este negócio, esta marca está preocupada comigo. E nós devemos sempre preocupar-nos com os nossos clientes. Devemos sempre ter atenção, todos eles, um a um. Ok? E isto, numa fase inicial, é possível. A partir do momento em que alcançamos um determinado sucesso, precisamos de uma equipa realmente para ter este suporte mais personalizado. Portanto, vamos avançar. O nosso negócio avança e nós temos que personalizar ainda mais. Não é poupar aqui para dar ali, nanana. É apostas no sítio certo. E a melhoria contínua, que os próprios testemunhos dos clientes fazem com que a nossa melhoria seja contínua, fazem com que, se por algum motivo aquele... Imaginem, por exemplo, eu tenho um alojamento local, não é? E esse alojamento não tem uma máquina de lavar a roupa, por exemplo. Ou seja, para estadias mais prolongadas, não ter uma máquina de lavar a roupa se calhar pode fazer a diferença. A pessoa pode não ir, pode não querer. E nós às vezes pensamos, mas porquê que eu tenho a casa vazia? E as respostas podem estar mesmo à nossa frente, através dos comentários dos próprios consumidores. E isto pode acontecer, que é uma pessoa vai a esse alojamento, não tem máquina de lavar a roupa. Ele deixa o comentário como pontos a melhorar. E nós vamos melhorar, vamos tentar fazê-lo para poder obter mais. Portanto, quando nós temos lucro, também podemos fazer uma parte, podemos investir parte desse lucro de forma a melhorar o nosso negócio. A melhoria contínua é extremamente importante. Certo? Vou recapitular os 5 pontos para que vocês não se esqueçam. E estes 5 pontos são os pontos que vão mudar e influenciar. Esta palavra é a palavra que devem decorar nesta aula. Influenciar
a decisão de compra do consumidor. Ok? O consumidor é influenciado quando reconhece o problema. Okay? Podemos influenciar o reconhecimento do problema. E depois também podemos influenciar a procura da informação. Podemos dar motivos para influenciar essa procura. Podemos também influenciar a forma como ele vai avaliar as alternativas. E podemos também influenciar a própria decisão de compra. Isto é tudo um processo, são tudo estratégias, ok? Por fim, podemos influenciar o comportamento pós-compra. Ou seja, recomendar-nos ou não, ficar satisfeito ou ficar insatisfeito. Nós podemos influenciar tudo. E se colocássemos estes 5 pontos numa pirâmide, veríamos o que é mais importante e o que é menos importante. Mas, garantidamente, tudo pode ser importante. Com peso e medida. E com estratégias certas. Ok? Não percam as minhas próximas aulas gratuitas, todas as quintas-feiras às 12h38, o número mágico 8. Estas aulas, atualmente, não deveriam ter replay, mas eu vou deixar ainda com replay, portanto vou deixar aqui disponível no Instagram, vou deixar disponível também no YouTube, para vocês poderem assistir, para poderem rever, para me poderem conhecer, que eu acho que isso é o mais importante, é vocês me conhecerem a minha oferta, a minha pessoa, para podermos ter aqui uma relação prolongada, ok? Portanto, para terem acesso ao meu grupo do WhatsApp, vejam no link do Instagram, vejam no link nos links do YouTube, Facebook, portanto estou presente em todos eles. Continuem por aqui, ou por aí, ou por onde estiverem, acompanhem-me e já sabem, qualquer dúvida, eu estou sempre cá para ajudar. Portanto, eu quero ter uma relação convosco e a minha relação é de proximidade. Muito obrigada por estarem desse lado e partilhem o máximo possível. Se este vídeo, se esta aula em direto vos foi útil, também poderá ser útil a outros empresários que estejam neste momento a necessitar de dar um passo em frente e posicionar o seu negócio na internet. Porque sem dúvida que influenciar a decisão de compra pode ser uma forma de evoluir. Até à próxima aula!